E aí pessoal, beleza? Meu nome é Nicolas, sejam bem-vindos. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como fazer o Dual Boot no seu cartãozinho para aqueles que já têm o Atmosphere instalado e os seus jogos aí instalado. Quando você não quer formatar ele, né, e começar do zero. Antes disso, eu quero falar para vocês aí que esse método, pessoal, é arriscado, tá? Usar Dual Boot não é recomendado. Eu tô postando esse vídeo porque tem pessoas que me pedem, como é que faz Dual Boot? Então, pessoal, tudo que você for fazer é por sua conta e risco, tá? Às vezes eu falo aqui, eu não recomendo fazer, mas eu mostro como que faz porque o pessoal pede, quer aprender como que faz. Mas lembre-se, tudo é por sua conta e risco, tá? A mesma coisa, eu falo isso até para mim, tudo que eu faço é por minha conta e risco. Se eu estragar o meu Switch, é por minha conta e risco. Não importa onde eu busquei essa informação, a culpa não é da onde, quem me passou a informação, a culpa fui eu que fiz, tá? Muitas vezes tem pessoas às vezes que também pulam o vídeo, não assistem ele 100%, e às vezes um detalhe de coisas segundos que ele pula, ele tá pulando alguma informação que aí ele não faz, aí dá errado, aí posta aí que deu errado, mas é porque ele pulou alguma coisinha. Tá? Então não recomendo ficar pulando, acelerando. Quer acelerar? Acelera então na velocidade lá do vídeo do YouTube. Tem lá 2x, né? Não sei até quanto vai, se vai para 3x. Acelere, mas não pule, tá? Não vai clicando, pulando, que alguma coisa você vai perder. Para fazer esse método aqui, pessoal, é um pouco mais trabalhoso, tá? Do que você começar do zero. Por quê? Porque você tem que fazer o backup dos seus jogos, backup do save dos seus jogos, tá? E se bobear, o recomendado é ainda fazer o backup da sua Emunand, tá? Eu fiz o procedimento, né, sem o backup da Emunand e funcionou, tá? Eu não precisei voltar ou restaurar a minha Emunand de volta para o Switch. Ele deu certo sem fazer isso, né? Fazendo apenas o backup dos dados que eu tenho do meu cartão já deu certo. Bora lá pro vídeo. Aqui é o meu cartãozinho do jeito que tá. Eu vou mostrar para vocês que os jogos que tem instalado, não vou mostrar todos, senão o vídeo já vai ficar comprido, né? Então, mas eu vou mostrar para vocês. Vou pegar um jogo aqui aleatório só para mostrar que tem um save nele, tá? E para a gente depois que concluir poder estar testando aí, certo? Então ele entrou aqui. Eu tenho alguns jogos instalados, né? Que nem esse está instalado, esse também, esse a Homebrew, esse não está instalado, tá com desenho ali, esse também não, tá? Então são esses daqui que tem instalado. Ó, esses que tem Mario Party, Lego, deve ter mais, mas vamos se basear nesse daqui, ó. Esse primeiro aqui. Esse primeiro aqui eu vou entrar nele só para mostrar que tem um save. Ó, tem o save, eu já fui apertando A para entrar, ó, continue. Então, pessoal, foi aí que eu parei, certo? Ó, beleza? Estamos aí, eu vou sair para não dar problema, porque aqui só de mostrar a imagem, tem gente que nem mostra essas imagens para não dar problema. Eu ainda acabo mostrando. Então, eu vou desligar ele, tá? Desculpa, desligar não. Volta, tudo volta. Mas vamos primeiro. Vamos já dar sequência aqui, ó. Vamos entrar em álbum. Vamos entrar aqui, ó. Por segurança, vamos fazer aqui o backup do save dos jogos, né? Então, o JKSV. O usuário que você costuma jogar, que o meu é no caso esse verde aqui. E para salvar tudo, você aperta o Y aqui, ó. Tá vendo? Dumpial. Então eu vou apertar o Y. Ele vai fazer o backup aí de todos. Aí ele terminou de fazer o backup de todos. Eu só vou entrar para dar uma olhada, ó. Tá vendo? Eu já tinha feito a primeira vez que eu fiz. E aqui é a segunda vez que eu tô fazendo. Beleza? Tem dois save aí. Beleza? Então foi feito o backup. Agora eu vou desligar ele. Tá? E agora nós vamos passar os arquivos, fazer o backup, todos os arquivos que tem no
no cartão microSD e salvar no computador. Aí aqui no computador você vai acessar o cartão microSD, certo? E vai selecionar tudo. Você copia e cola, cria uma pasta aí no seu computador. Eu criei aqui em jogos, backup microSD antigo, e vou colar aqui. Terminou de jogar os arquivos aqui pro computador. Agora nós podemos formatar o cartãozinho. Por que formatar? Porque nós vamos ter que criar, igual o outro vídeo, do zero, as partições do Linux e do Atmosphere, certo? Então vamos aqui, gerenciar. Esse clica com direito, né? Vou voltar um pouquinho, clica com direito. Gerenciar, vem aqui, gerenciamento de disco, você localiza aqui o seu cartão, tá? E você vai excluir todas as partições que tiver. No meu aqui tem 3, no caso aí no seu vai ter 2. Ah, mas por que que no meu tem 3? Porque o meu eu andei fazendo já, para poder depois fazer o vídeo para vocês, certo? Então aqui você vai clicando com o direito, vai excluindo tudo, ele vai unificar aqui, tá tudo preto, não alocado, mas a gente tem que criar um volume simples. Então vamos no volume simples, avançar, só dá avançar, avançar e concluir. Terminou, ele já criou aqui, né, a partição primária. Pode fechar. Nós vamos abrir aqui novamente o Explorer. Vocês vão clicar aqui em este computador. Aqui é a minha unidade do meu cartãozinho. Mas vocês podem ver que não tem a barrinha e não tem o tamanho livre, né? O espaço que tem o cartão. Então nós temos que clicar com direito, formatar e pode deixar em NTFS mesmo. Não precisa pôr nome agora. Iniciar, ok. Ok e fechar. Agora ele aparece a barrinha e o tamanho. Se clicar com direito, propriedades, vamos ver que estamos em NTFS. Ok. Agora nós vamos passar para FAT32. Então, para formatar em FAT32, nós temos que pegar o pacote, né, GNX, no caso. Vamos aqui, o meu tá salvo em jogos, Nintendo Switch, atualização, pacote GNX. Então eu vou deixar disponível para vocês baixarem. Vocês baixem no PC de vocês. Ele vai estar zipado. Você vai clicar com o direito e extrair aqui. Ele vai extrair essa pasta, esse arquivo TXT, essa pasta e essa daqui, certo? Extraiu. Você vai vir aqui em software para uso do PC, entra nela e tem o GUI Format. Você executa e aqui eu já vou colocar o meu nome do meu cartão, Switch. Beleza? Aqui é o meu cartão, 127. Beleza? Aqui pode deixar do jeito que tá, Start. E OK. Tá? Aí você clica em Close e volta neste computador. Clica com direito em cima, Propriedades, para conferir se está em FAT32. Tá? Tudo certinho. Não recomendo vocês clicarem normal e entrar dentro do Switch, tá? Que às vezes não dá certo, não sei porquê, mas às vezes dá algum problema. Então, formatou o cartãozinho, né, não entre nele. Quer ver o formato, clica com direito e vê por fora mesmo. Não entre nele, tá? Agora nós vamos colocar os arquivos do pacote aqui dentro. Então nós vamos voltar lá em jogos, Nintendo Switch, atualização, pacote NX. E agora é aqui, ó, copia o conteúdo dessa pasta para a raiz do cartão. Vamos entrar, selecionar tudo, vamos copiar e vamos colar na raiz.
Terminou, agora nós vamos ejetar o cartão e vamos para o switch. Aqui no switch, eu vou colocar o cartãozinho microSD. Lembrando, pessoal, usem adaptador com porta USB. É outra coisa que a gente recomenda, né? E não recomendo usar aquele adaptador que vem junto com o cartão, tá? Ah, mas o meu aqui funciona. Funciona, mas não é recomendado. Pode dar rompimento em arquivos, pode corromper, né, os arquivos. Então, janeiro, dia 9, agora são 18h21, feito. Coloquem a data e a hora, beleza? Ok. Então já colocamos a data e a hora. Agora, se vocês vierem aqui, ó, em MMC, vão ver que não tem Emunand criada. Vamos fechar, certo? Tranquilo. Então nós vamos criar agora as partições do Linux e para Emunand. Então como que faz? Você vem aqui em Tools, Partition SD Card, tá? Para que você vai particionar seu cartão. Você vai dar OK. Então nós vamos fazer duas partições, uma para MMC e uma para o Linux. Lembrando, pessoal, verifiquem o tamanho do backup que vocês fizeram no computador de vocês, tá? Porque vocês vão precisar desse espaço aqui, né? A gente não passou os arquivos tudo do cartão para o computador. Depois você seleciona tudo que você passou e vê o tamanho, tá? Porque você vai precisar de no mínimo o tamanho aqui. Então, primeiramente nós temos que criar a MMC. Então você joga aqui no vermelho, né, na bolinha vermelha, e vai arrastando para a direita até ficar 29 full. Sobrou 89 GB aqui. O Linux você pode jogar aqui, ó, vamos deixar 80 GB ali de espaço. O Linux você joga de 8 para cima, tá? O pessoal recomenda até no mínimo 7 GB. Mas eu vou deixar 9 GB para o Linux. Então, próximo passo vem Next, Start. Ele aperta o Power para continuar. Então, pessoal, ele terminou aí de criar. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, ó, em SDUMS, ó. E ele vai pedir para nós conectarmos o cabo USB. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar os arquivos do Linux para estar instalando. Conectei, vamos para o computador. Aqui no computador você clica no X novamente. E aqui está o nosso cartão microSD. Eu vou deixar o link para vocês baixarem o arquivo do Linux. O meu eu salvei aqui em jogos. Deixa eu ver aqui. Backup jogos Nintendo Switch. Está aqui em Linux. Então ele está zipado também. Você clica com direito, extrair aqui. Ele vai extrair essas duas pastas amarelas. Você vai selecionar as duas. Você vai copiar e colar na raiz do cartão. Vem aqui na raiz e cola. Por que eu não joguei esses arquivos antes? Tá? Porque não dá certo. Então não adianta pular processo e não adianta nem adiantar processo. Porque não dá certo se você tentar fazer. Eu já tentei e não dá certo. Concluiu de passar os arquivos do Linux. Agora nós vamos ejetar o cartão. Vamos aqui. Ejetar. Ele ainda está lendo. Vamos tentar de novo. Agora sim. Ele ejetou. Vamos voltar para o switch. Aqui no switch agora já está habilitado para eu acessar aqui. Eu posso tirar o cabo. E agora eu posso Flash Linux, né? Vamos
continue. Então ele vai instalar o Linux aí no Switch. Então ele terminou aí. Agora você vai clicar aqui, ó, Delete Installation Files, né, para apagar os arquivos de instalação. Concluiu, beleza? Então agora nós vamos em Close. Vamos aqui em Home. E aqui em Home nós vamos em More Configs. Aqui nós vamos iniciar o Ubuntu. Então vamos iniciar o Linux aí. Se nessa parte ele aparecer alguma mensagem, vou deixar o card aí para vocês estarem resolvendo essa mensagem que aparece. A mensagem aparece antes dessa tela aqui. Ele não consegue entrar nessa tela. Vamos lá, então você clica aqui para o checkbox, né? Se você marca esse box, deixa eu ver se marcou, parece que não. Aí marcou. É bem pequenininho, gente, não dá nem para mostrar direito. Dá continuar. Seleciona Português Brasil que está aqui embaixo. Certo? Continuar. E agora vocês conectem na internet. Seleciona a opção de baixo. Localiza aí a tua rede. Seleciona ela. Dá continuar, conectar, né? Que no caso. E aí vai pedir a senha. Com a senha colocada, você vai clicar aqui em conectar. Continuar. O estado, a localização onde você está. Continuar. Aqui você põe o nome, tá? Vou pôr o meu aqui. Acho que eu cliquei errado, cadê? Que não tô conseguindo ler, gente. É muito pequenininho. Eu já clicou errado. Aí, beleza? Coloca o nome. E aqui você vai criar uma senha. Aqui a senha eu posso mostrar que não tem problema. 1, 2, 3, 4. Aí repete a senha embaixo. 1, 2, 3, 4. Beleza? E seleciona aqui, ó, iniciar sessão automaticamente. Marquei. Continuar. Então ele iniciou já o Linux aí, é só você dar Next aqui em cima, ó, né? Vai apertando até ele terminar. Aí, terminou todas as mensagens, agora você pode usar o Linux, tá? Beleza? O Linux já está pronto, agora nós vamos desligar ele. Beleza? Então, com ele desligado, nós vamos remover o cartãozinho e passar os arquivos de volta para o cartão microSD. Antes de passar os dados de volta, os arquivos de volta, eu vou apertar o Power aqui, vou ligar ele e mostrar uma coisa para vocês. Ó, ele entrou no Ricket. Aqui no MMC, ó, tá ainda desabilitado, porque eu não tenho nenhuma emunand, tá? Ele ainda não tem nada criado. Então, beleza. Nós vamos primeiro passar os arquivos de volta. Vou apertar Power Off novamente aqui. Off. Vamos passar os arquivos de volta para o cartão e ver se ele vai ficar habilitado. Se ele não ficar habilitado, aí nós temos que voltar o backup da emunand. Mas de todas as vezes que eu fiz, todas as vezes não precisei fazer backup de emunand. Então aqui no computador você clica no X, certo? Você vai vir onde salvou aí os arquivos. Eu salvei aqui em backup microSD antigo. Vamos selecionar tudo. Vou copiar e vou colar aqui na raiz. Se ele pedir para sobrescrever, você coloca aqui sim.
Quando aparecer a janela para substituir, você clica aqui em substituir os arquivos. Então, pessoal, terminou aqui de passar os arquivos. Nós podemos aqui ejetar o cartãozinho microSD. E agora vamos para o switch. Aqui no switch eu vou pôr o cartãozinho. Vou apertar o botão Power e vou segurar o volume menos pressionado para a gente entrar no Ricket. Entramos no Ricket, eu vou dar uma olhada se a minha Emunand está aqui. Olha lá, voltou a ficar habilitado. Quer dizer que só de passar os arquivos de volta, ele já habilitou aí a Emunand, tá? Então nós podemos aqui sair, certo? Ou apertar o Close, né? Caso apertei o B, ele volta também. Aí vamos em Launch e ver se os jogos estão lá. Entrar no Atmosphere. Vamos conferir se está tudo certinho. Ele entrou aí, apertar o A. Ó, o jogo tá aí. Tá aí. Aqui tá aí. Esse já não tava mesmo. Certo? Ó, o Super Mario Party que tá aí. Beleza? Vamos conferir primeiras configurações aqui se está tudo certo também. Vamos aqui em console, ó. A versão 15.0.0, que é a mesma versão de como estava antes, tá? 1.4.0/E de Emunand, tá? Então continua a mesma versão, porque na verdade eu não fiz a atualização da firmware da base original. Então, como eu peguei os arquivos, fiz o backup do computador e voltei ele pro cartão, ele manteve a mesma firmware, não teve diferença nenhuma. Então tudo igual, certo? Agora podemos testar o jogo. Vamos ver se o save ainda continua aí. Qualquer coisa, nós fizemos o backup lá no JKSV, é só voltar ao backup. Apertar o A. Ó, o save tá aí. Vou entrar só para ter certeza. Continue. Aí, então tudo certo. Ó, beleza, mesmo local funcionando, né? Os outros jogos provavelmente também estão. Vamos dar o boot aqui, ó, reiniciar. Ó, opção reiniciar. Vou segurar o volume menos para ele não, porque meu auto boot está ativado. Senão ele liga novamente no Atmosphere. Para ele não ligar novamente, eu clico em reiniciar e seguro o volume menos apertado até ele entrar no Ricket. Entrou no Ricket, eu posso soltar o botão de volume. E agora eu venho aqui, ó, More Config. E aqui vamos entrar no Linux. Antes de eu entrar no Linux, eu quero mostrar para vocês uma coisa, ó. Deixa eu fechar aqui. Aqui em opções, ó, tá vendo? Meu auto boot tá on. Ele voltou a ficar on quando eu passei os arquivos de volta aqui pro cartão microSD. E aqui é onde você escolhe, onde você costuma mais entrar. Eu digo assim, eu costumo entrar mais na Emunand aqui, né, na Atmosphere, na Emunand, certo? Se você costuma usar mais o Linux, então você vai escolher o Linux. Esse Android está aqui de enfeite, tá? Porque não funciona, ainda não está funcionando, tá? E ele vem junto com os arquivos do Ubuntu, por isso que ele aparece aqui o ícone, mas ele não está funcionando. Então nós temos aqui o Atmosphere da emuMMC com incógnito ativo. Temos aqui o Atmosphere da Sysnand com incógnito ativo. O Atmosphere com a Sysnand normal. E a base oficial. Se você usa mais a base oficial, é só selecionar aqui também. Ele entra direto na base oficial. Beleza? Então vou fechar aqui só explicando, né? Vai manter ali como é que estava antes, porque eu não alterei nada. E agora vamos aqui em Home. More Config e vamos iniciar
o Linux, para vocês verem que os dois funcionam. Tá aí o Linux, tá iniciado, beleza? Eu vou entrar até na base oficial só para vocês verem, mas não sei se precisa disso. Mas gosto de mostrar. Deixa eu ver. Acho que eu apertei shutdown, né? Para ele reiniciar. Eu apertei o... Como é que fala? Aí, ó. Agora sim. Vai hibernar, né? Ele hibernou. Por isso que apagou a tela. Então, desliguei ele. Vou apertar o botão Power. Vou segurar aqui o volume menos. Pra gente parar no Ricket novamente. Como que eu entro, pessoal, na base oficial? Eu não vou por aqui, tá? Eu não vou por aqui. O correto mesmo que eu aprendi, que me falaram, né? Que eu sempre recomendo, porque sempre funcionou, nunca deu problema, nunca tive dor de cabeça com nada. É você vir aqui em Reboot e aqui, ó, FW, certo? Esse é o que o pessoal recomenda, os caras que destrava o switch. Pelo menos o cara que destravou o meu. Aí vem aqui iniciar. Então tá aí meus jogos da base oficial, tá? Esses são os meus jogos. Como esse cartãozinho aqui é o meu cartãozinho de teste, por isso que vocês estão vendo aqui tudo na nuvem, ó. Tá vendo? Não estão instalados. Mas se eu colocar o meu cartão, deixa eu mostrar o meu cartão aqui. Esse é o meu cartão oficial, ó, de 512. Se eu colocar ele aqui, vai aparecer todos esses jogos instalados, tá? Então, beleza, pessoal? Deixa eu tentar sair um pouquinho daqui. Vamos aqui em configuração, que é melhor. Beleza? Então, o vídeo é isso daí. Espero ter ajudado vocês, tá? Pra quem tava querendo aí colocar Dual Boot no seu Switch. Assim que sair o Android, eu vou estar fazendo o vídeo para vocês, mostrando como que faz, beleza? Mas lembrando, eu recomendo que vocês tenham um cartãozinho para cada tipo de trabalho, tá? Um para o desbloqueio, um para o Linux, no caso, você pode até colocar, eu acho que o Linux com o Android junto, eu acho que não tem tanta dor de cabeça, eu não posso ter certeza, porque eu nunca usei os dois juntos, né? Às vezes quem aí tem o V1 que já colocou os dois juntos, possa estar dizendo se teve problema usando só os dois, né, excluindo o Atmosphere, só o Linux mesmo e o Android. Não sei se tem problema com isso. Bom, então enfim, eu quero agradecer aí a todo mundo que deixa seu like. Quero pedir desculpas aí para as minhas limitações, né, além do tempo corrido, mas eu espero estar conseguindo ajudar vocês, tá? Muito obrigado a todos os membros do canal. Obrigado, pessoal aí que deixa seu like. Deixem seus comentários aí, que sempre que eu puder ajudar eu vou estar aí respondendo. O que eu não sei eu vou tentar ir atrás para tentar responder, porque tem perguntas aí que eu não sei mesmo. Eu vou atrás e consigo responder algumas. E quero agradecer também a todas as pessoas que ajudam aí o canal, mandando seu Pix através do código QR que tem aí na tela. Muito obrigado a essas pessoas. Muitas vezes essa ajuda me salva durante o mês. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais, pessoal.